Sejam muito bem-vindos a mais um Infeliz Drops, o Drops do Infelizmente FC. E hoje, para a gente dar um motivo de Drops, vai ser coisa rapidinha. Nós vamos comentar sobre esse campeonato que começou na pandemia. A gente falou de um monte de campeonato que voltou durante a pandemia. Falamos já dos campeonatos europeus, principalmente. Mas o brasileiro voltou. E aí a gente já teve 2 rodadas, já teve jogo adiado por final de estadual, já teve jogo adiado por causa da própria pandemia, tanto na Série A, na Série B e na Série C. A Série B que começa em setembro, inclusive. E aí a gente tem assim, alguns temas principais. Falar sobre o campeonato, pode-se discutir rapidamente também sobre essa nova MP, porque já deu confusão, né? Porque a Tânia queria passar um jogo que não tinha o direito do Flamengo, e comentar assim por cima quem são nossos favoritos. E para isso a gente trouxe aqui Anderson Dias. Anderson, boa tarde para você. O que é que você pode me falar da Série A principalmente, mas também, se quiser se aventurar na Série B, vem. Boa tarde, galera. Bem, falar da MP eu não vou porque eu não tô por dentro, não sou muito eu acompanho muito esses bastidores. Se você quiser falar aí, Thiagão, eu falo no final. À vontade. Mas, bom, começou a Série A, né? E começou a Série A e é cada vez mais difícil, parece mais difícil fazer um prognóstico, que geralmente dá para fazer, né? Nas outras edições já tem ali os favoritos claros, né? Claro que o futebol brasileiro é muito imprevisível e acaba sempre surpreendendo positivamente e negativamente. Mas esse campeonato em particular está sendo a coisa mais difícil de se analisar, porque todo esse contexto, né? Jogos sem torcida, jogos adiados devido à doença, que eu não posso falar, né? Senão não monetiza, devido à pandemia. Então, tá uma bagunça e é muito difícil apontar a direção para onde cada time vai, porque, inclusive, o brasileiro é muito influenciado pelas competições paralelas que acontecem a ele, né? No caso da Libertadores e da Copa do Brasil, que nós não sabemos ainda como volta, né? No caso da Libertadores, eu não sei nem se volta, né? Eu não sei, confesso que não estou por dentro sobre isso, até porque meu time já foi eliminado dessa merda mesmo, foda-se. Mas, enfim, diante de todo esse cenário maluco, e o campeonato, inclusive, já começa maluco, né? Por exemplo, o resultado do Atlético Goianiense vencendo por 3-0 o Flamengo é algo que salta os olhos, né? Mostra muito de o quão difícil é analisar, porque a gente tem... a gente não sabe ao certo qual é o efeito dessas paralisações. Cada time voltou a treinar em um determinado momento, tem time que voltou em maio, tem time que voltou só agora. Cada time está com uma sequência de jogos, tem campeonatos estaduais, por exemplo, de Goiás, não voltou, então os clubes estrearam no Campeonato Brasileiro, no caso Goiás, o Atlético Goianiense. Tem campeonato que já voltou e já terminou, no caso do Carioca. Tem campeonato que ainda está rolando, paralelo brasileiro. Então, assim, cada time num ritmo, cada time no nível físico, cada time no nível de entrosamento. Então, essas primeiras rodadas aparentam que vão ser bastante discrepantes com a lógica do campeonato. Mas vamos tentar achar a lógica, que é para isso que eu estou aqui. Bem, vamos começar com a briga de cima, né? Quem desponta hoje como favorita ao título, que pode brigar? Eu, particularmente, aponto 4 clubes. Primeiro, obviamente, o Flamengo, que volta muito mal, né? Com a saída do Jesus. É um baque, e naturalmente seria um baque, porque o Jorge Jesus é um técnico extremamente vencedor e muito capacitado. E aí chega o Domenech com uma ruptura de estilo e o time perde os 2 jogos iniciais. Hoje é o lanterna, né? É surreal pensar nisso. Mas é o melhor elenco do Brasil, tem os melhores jogadores do Brasil e acho que não tem muita dúvida que o Flamengo briga pelo título. O outro é, obviamente, também o Palmeiras, né? Não pelo nível de jogo, um futebol muito ruim do Palmeiras, com o Luxemburgo. É campeão paulista em cima do rival, né? Uma injeção de ânimo, né? Pro palmeirense, que
realmente doía bastante essa questão de não conseguir ganhar os derbys, principalmente naquela final de 2018, mas é mais a injeção anímica mesmo e a capacidade, o potencial técnico que o time tem do que necessariamente do que joga, porque o Palmeiras faz partidas muito ruins, muito abaixo. O jogo contra o Fluminense, quarta-feira, foi um dos piores jogos que eu vi esse ano, se não for o pior. Foi uma coisa medonha. Mas o Palmeiras é um time com muito... tem muito de onde tirar e, assim como nos últimos anos, deve brigar lá em cima, né? O terceiro time é o Atlético, que fez 2 partidas excelentes, 2 vitórias. Sampaoli rapidamente coloca as suas ideias em prática, isso é muito importante, né? O Atlético já tem uma cara, mesmo com pouco tempo de trabalho do Sampaoli, que é um excelente técnico. O Atlético contratou muitos bons reforços, né? Que elevam o patamar do time. Por exemplo, o Keno, a gente pode destacar Alan Franco também. E é um time tecnicamente capaz e tem um técnico capaz e não joga nenhuma outra competição que não for o brasileiro. É a única competição que o Atlético ainda tem para disputar e isso pode ser um diferencial, ainda mais nesse contexto que o futebol volta no pós-pandemia, que vai ter uma maratona de jogos, né? E isso pode fazer muita diferença, tempo para treinar e descansar. O outro é o Grêmio, que a gente nunca sabe. Eu sempre tenho que apontar o Grêmio como um dos favoritos, porque é um dos melhores times do Brasil, né? Tem jogadores muito capazes, apesar de ter perdido o Cebolinha, mas a gente nunca sabe até que ponto o Grêmio está comprometido com o Campeonato Brasileiro, né? Porque a gente vê, por exemplo, o Grêmio colocando um time misto na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, algo que não faz o menor sentido, na minha opinião, colocar misto contra o Ceará, sendo que o Grêmio basicamente só tem um brasileiro para disputar, nenhuma outra competição está rolando. Então a gente nunca sabe o nível de comprometimento do Grêmio com o Campeonato Brasileiro, mas se o Grêmio der na telha de querer brigar pelo título brasileiro, ele vai, sem dúvida nenhuma. E aí a gente pode destacar, a gente pode vir para o patamar um pouco mais abaixo, né? Que é os times que brigam pelas 6 vagas na Libertadores, que viram 7 geralmente, né? Ou até 8, dependendo quem ganhar a Libertadores ou Sul-Americana. Bom, esses times é o Inter, que aposta no Kudê, né? Técnico que deu muito certo, fez um ótimo trabalho no Racing, vem muito referendado. O Inter dá lapsos de bom futebol, tem um elenco capaz também, né? Jogadores de qualidade, grande expoente, né? O Guerreiro e o Cuesta. É o time que mais se aproxima desse pelotão de cima. Depois a gente pode destacar o São Paulo, que apesar de tudo, né? Também é um time capaz, tem jogadores diferencial, apesar de que o São Paulo nunca rende o esperado, né? Mas a gente tem que considerar a possibilidade dele render o esperado e o São Paulo é time para brigar pelo menos ali por G4, eu diria. Podemos destacar também o Atlético Paranaense, que passa por uma reformulação, perdeu muitos jogadores do time campeão na Copa do Brasil, da Sul-Americana, né? Então passa por uma reformulação, mas tem um trabalho muito bem feito, lança bons valores jovens, inicia vencendo 2 partidas, não é um time igual do ano passado, tipo, tecnicamente falando, né? Não é um time que você aponta grandes destaques, mas é um time que, pelo que eu acompanhei, vem jogando bem e tem margem para melhorar, porque tem bons valores jovens ali que podem crescer. E o Atlético já fez muito isso, né? Com Lodi, com Guimarães, dá para esperar aparecerem novos valores que sejam protagonistas, né? Bem, eu também queria destacar o Bragantino, que não é exatamente o time muito qualificado tecnicamente, né? Tem vários jogadores jovens, promissores, que ainda não são realidade, não eram tratados como realidades. O único deles é o Arthur, né? Mas é um time com um projeto interessante e... Bem, o potencial do time me parece já palpável nessa temporada para chegar pelo menos numa Libertadores, assim. Eu acho que tem condição de brigar. É um trabalho muito bem feito do Red Bull, que tem tudo para melhorar nos próximos anos, né? E por fim, nesse segundo pelotão, tem que destacar o Corinthians, né? Porque, assim,
tem um técnico muito capaz, né? Acho que ninguém tem dúvida da capacidade do Thiago Nunes, ele já mostrou isso, com 2 títulos com o Atlético Paranaense, mas é um time que ainda não engrenou, né? Chegou a passar o ridículo de brigar para não cair no Paulistão, caiu na primeira fase da Libertadores, estreia perdendo de virada para o Atlético, ainda não engrena, é um time com falhas, ao mesmo tempo que tem ótimos jogadores como Gil, como Jô, como Cássio, como Fagner, e o próprio Luan, né, que também não rende o esperado. Você tem tipo, jogadores como Janderson, sendo titulares, Ramiro, jogadores muito abaixo. É um time muito desequilibrado, mas que tem peças, tem jogadores que para o futebol brasileiro são de primeiro patamar. E o Corinthians é um time que se acostumou a ser muito competitivo durante esses últimos anos, então a gente também não pode descartar. Aí a gente vem com um recorte mais fundo, né, que do meio para baixo da tabela, né, assim, na tabela imaginária que a gente, porque a gente pode, por exemplo, ver uma surpresa, um time que a gente não era cotado chegar no Libertadores, isso acontece sempre no futebol brasileiro, mas a gente tem times em níveis, em estágios muito semelhantes, né, a gente pega, por exemplo, o Bahia, que investiu bastante, né, manteve a base do ano passado, manteve o treinador, contratou jogadores que, assim, por exemplo, o Rossi, que era jogador titular do Vasco, Daniel, que era titular do Fluminense, e ainda que não tenha sido uma temporada maravilhosa para o Bahia, né, que ganha o Campeonato Baiano aos trancos e barrancos, né, coloca o time titular para jogar, sendo que tinha feito um pacto de jogar com o Sub-23, é eliminado da Copa do Brasil na primeira fase, mas é um time que eu, pelo menos, não consigo ver o Bahia brigando por rebaixamento. E aí a gente tem... eu quero destacar os times que eu acho que são os mais favoritos a cair. Atlético Goianiense, que apesar que meteu 3-0 no Flamengo, né, eu não vou me iludir com isso, eu acho um time muito limitado, eu acho que briga para não cair. O Sport, que passa por crise financeira gravíssima, reformulou o elenco, trouxe peças que, tipo, a princípio não parecem ser jogadores de Série A, é um time pouquíssimo confiável, passou o ridículo de jogar o quadrangular de rebaixamento do Campeonato Pernambucano. Se diz muito sobre a fase do Sport, e acho que é natural colocar o Sport como um dos times cotados para a queda. E aí eu destacaria também o Curitiba, que também não me parece um time muito acima da média. Perdeu os 2 primeiros jogos, não vinha tendo uma temporada espetacular, tem pouco de onde tirar. O elenco do Curitiba tem poucos jogadores que você olha e fala, bem, esse cara aqui ele pode ser o diferencial, não tem. Talvez você possa falar isso do Sassá, que é um jogador pouquíssimo confiável, né? E eu destacaria esses 3. De resto, está muito equilibrado, né? Tem a dupla cearense, são times bons, né? Pelo menos na minha visão, né? Pro patamar que os times cearenses costumam ter na primeira divisão, são times bons. O Fortaleza tem um trabalho longevo do Rogério Ceni, uma ideia de jogo bem estabelecida. O Ceará foi campeão na Copa do Nordeste, tem Guto Ferreira, né, que não é o treinador mais agradável de ver o futebol do time dele, mas é um cara que sabe conquistar pontos. Já tá com 4, tá com 1, né, só perdeu pro Sport. Empatou com o Grêmio, perdeu pro Sport. Mas é campeão na Copa do Nordeste, né, ganhando o Bahia, inclusive, na final. Né? Que pena, né, Thiago? Que pena. Temos o trio carioca, né? Vasco, Fluminense e Botafogo, cada um à sua maneira, tentando se reinventar com poucos recursos, tentando fazer times competitivos, né? Buscando ou jogadores muito jovens, de starts estaduais, ou jogadores experientes, jogadores com muito nome, né? Por exemplo, o Botafogo traz o Calu e o Honda. Times que tentam achar boas soluções em jogadores em baixo custo, e principalmente na base. Fluminense e Vasco fazem muito bem isso durante os últimos anos. É o que sustenta os clubes, basicamente, né? Clubes tão endividados que vão se sustentando com promessas da base que eles vendem. O Goiás, que
fez um ótimo campeonato brasileiro ano passado, prometia muito para esse ano, fez contratações e foi eliminado da Sul-Americana. A Copa do Brasil, eu não sei, o Goiás está nas oitavas da Copa do Brasil ou não? Foi direto? Dá uma olhada aí, vê qual é que foi a campanha do Goiás na Copa do Brasil. Mas enfim, o Goiás começa o campeonato com o caso de Covid, né? O jogo foi adiado. E aí perde para o Atlético Paranaense agora quarta-feira. Mas perde o principal destaque da temporada passada, o Michael, né? Bem, eu não sei o que esperar muito do Goiás, né? Fez um grande campeonato ano passado, mas perdeu 2 de seus pilares, né? O Léo Senna e o Michael. E eu ainda não... O Goiás tem muitos jogadores, contratou muitos jogadores, né? Vem usando o time sub-23 no Campeonato Goiano. Vinha, né? Antes do campeonato parar. Então, não sei nem qual a formação ideal do Goiás, o time titular. Eu ainda não tenho opinião formada sobre o Goiás. E o Santos, né? Bem, o Santos, numa gravíssima crise financeira institucional, né? Demite o Gesualdo, contrata o Cuca, começa muito mal o Campeonato Brasileiro, 1 ponto em 6 disputados. Time que não pode contratar, tem um elenco muito limitado e um time que não pode contratar, né? Então, basicamente, vai ter que se valer da base, e a base do Santos todo mundo sabe como é, muito prolífica, né? Do clube. Tem um jogador muito acima da média, que é o Soteldo, né? Se ele ficar junto com o Marinho, com o Sanches, são jogadores muito bons, e o Santos conseguir achar umas soluções para o elenco, o Santos, quem sabe, consiga fazer um campeonato digno, né? Mas o cenário que se apresenta hoje para o Santista não é dos mais agradáveis, não. Bem, eu esqueci de algum time? Acho que não, né? Acho que foram todos analisados, enfim. Para fechar... Goiás, só passar. O Goiás está na terceira fase da Copa do Brasil. Bateu o Vasco na ida no Rio de Janeiro por 1-0. Tem o jogo de volta ainda. Sim. Por mim, eu achava que o Goiás tinha sido eliminado também. Mas foi na Sul-Americana, na primeira fase. A América perdendo 2 jogos, até fez jogos. Foram os 20. Enfim, é um campeonato que... É um campeonato que eu consigo ver assim, muito parelho, né? Não sei se eu consegui passar a ideia na análise, mas me parece um campeonato muito parelho, com alguns times que se destacam ali dos demais. Parece ser um campeonato muito equilibrado e vamos ver o que vai ser, né? Porque desfalques em razão da pandemia vai ser comum, infelizmente, porque o Brasil passa por essa situação e os protocolos não são eficazes, né? Não tem como serem eficazes do jeito que o Brasil está. E essa questão da falta de público e desses desfalques em razão da doença, a gente só vai saber qual vai ser o efeito disso de acordo com o campeonato for rolando, né? Porque imagina só, por exemplo, você vai jogar um jogo importante, né? Valendo a liderança, vamos supor, Flamengo e Palmeiras, valendo a liderança, aí o Flamengo vai e tem 12 jogadores diagnosticados por Covid e aí o jogo é adiado e nas próximas rodadas o Flamengo tem que jogar com o time misto. No caso do Flamengo nem seria tanto problema, mas pega um Grêmio, por exemplo, né? Imagina o Grêmio, perde o Jeromel, Kahneman e Jean-Pierre, Deus queira que não, né? Tomara que ninguém pegue esse vírus mais, mas tem que considerar a possibilidade. Imagina, o Grêmio perde esses 3 jogadores, o nível de técnico do Grêmio cai muito. E se for um jogo importante, aí o Grêmio vai com o time reserva lá por causa do vírus e perde o jogo. Então a tabela vai ser muito alterada de acordo com essa questão das infecções, né? Então é um campeonato completamente imprevisível, mas a gente tenta fazer um norte aqui. A gente dá uma base, pode-se dizer. Quer falar rapidinho sobre a Série B? Sim. Bom, Série B... Qual é que você gostaria de destacar? Bom, Série B... Acho que vamos destacar os times que eu considero os times favoritos ao acesso. Na Série B, se a Série A é um campeonato que é imprevisível, a Série B sempre é mais ainda. É sempre assim, né? A gente vê um time no começo, acha que aquele time vai brigar para subir, quando vê ele não dá em nada. Um time que ninguém dava nada, pega e briga pelo acesso. A Série B costuma ser muito parelha. Mas eu acho que tem alguns times que se desgarram nisso aí, para cima e para baixo.
para cima, acho que o Cruzeiro, né? Por mais que a situação do Cruzeiro seja a situação que todo mundo conhece, né? Questão da situação financeira delicadíssima. O Cruzeiro é um time gigante, né, velho? É um dos maiores times do Brasil em todos os âmbitos, né? Nacional e internacional. E tem um elenco com boas peças, né? Léo, Marcelo Moreno, Maurício. Então, o Cruzeiro já começa ganhando 2 jogos, né? Tava com menos 6, agora tá com 0, já paga os pontos. É uma coisa que o Cruzeiro vem fazendo muito nos últimos tempos, que é pagar dívidas, né? Inclusive de pontos. Mas Cruzeiro, obviamente, favorito a subir, né? Não sou eu que vou dizer que o Cruzeiro não vai subir, pelo amor de Deus. Né? E, bem, além do Cruzeiro, eu destaco o América Mineiro, que sempre joga a Série B muito bem, né? Ano passado não subiu por um detalhe, uma pipocada no último jogo contra o rebaixado São Bento, uma arrancada espetacular no segundo turno. Tem um time muito bom, treinado pelo Lisca, que é um ótimo técnico, né? Quando não dá aquelas loucuras nele. Mas o América, para mim, é um time favorito. Ponte Preta, que é, tecnicamente, eu diria que o time da Ponte Preta é o melhor time da Série B em questão de que os jogadores podem produzir. Realmente, assim, nomes muito interessantes. Vamos ver se isso transforma como um time, porque a Ponte começa com 1,6 jogos, né? Perdeu na estreia para o América. Empatou com o Brasil de Pelotas. E empatou com o Brasil de Pelotas. Perdeu. Sinceramente, não foi pênalti. Vamos falar logo aqui. Bola bate na barriga e apodia o juiz da pênalti. E depois empata com o Brasil de Pelotas. Eu não vi esse jogo, eu não lembro o que eu estava fazendo, mas eu vi outro jogo que estava passando. Eu dei uma assistida que foi, eu acho, vitória. E para fechar, eu vou destacar, eu achei esses 3 acima. Agora eu vou destacar alguns outros times que podem surpreender, né? Que teoricamente brigam pela 4ª vaga, digamos assim. O Avaí, mais pela mística mesmo, né? O Avaí cheio de medalhões, cheio de jogadores conhecidos. É o Avaí que sempre sobe, né? Contratou o Geninho para subir de novo, porque toda vez é o Geninho que sobe o Avaí. E não dá para descartar o Avaí, né? Apesar de que a temporada do Avaí é bem ruim. Chapecoense, e todo mundo achava que ia montar um time barato, mas até que conseguiu bons jogadores, tudo. Até onde eu vi, a Chape estava fechando com Elias, ex-Corinthians, Galo, seleção brasileira. E o Vitória, né? Vitória do nosso querido Thiagão aí, que é um time grande para a Série B, é um time grande, tem bons jogadores também. Eu acho que, dentre os outros aí, o Vitória, sem dúvida, é um time que é para brigar na parte de cima também, né? Ao contrário do ano passado, que brigou para não cair, o time é realmente muito ruim. Mas esse ano o time o nível técnico do time é bem melhor. Não considero assim um favorito como a Ponte ou a América, mas esses 3 times que eu citei, certamente eles vão brigar na parte de cima, pelo menos do 10º lugar para cima, né? Outros times interessantes, né? O Guarani, que apesar que estreou com 2 derrotas, é um time bom, muito bem treinado pelo Carpini. O Cuiabá, que é um time que financeiramente muito bem gerido, né? Vinha conseguindo, quando ainda podia ter torcida no estádio, vinha conseguindo até levar os torcedores para o estádio, um ingresso muito barato, e é um time tecnicamente muito bom assim, para a Série B. Para quem acompanha a Série B, tem vários nomes conhecidos que até jogaram Série A já. E bem, acho que fica nisso. Não tem mais nenhum destaque, não. Acho que o resto é muito parelho. E na parte de baixo, eu vejo 2 times muito inferiores ao resto, que é o Brasil de Pelotas e o Sampaio Corrêa. São times muito baratos, com jogadores assim bem questionáveis para o nível de Série B, com pouquíssimo investimento, porque o Brasil de Pelotas passa por uma crise financeira, o Sampaio Corrêa também. O Sampaio Corrêa que reformulou completamente o elenco durante a parada da pandemia. Mas são os times que... Até o Brasil de Pelotas tem 2 pontos, né? 2 empates por 0-0 e 1-1. O Sampaio Corrêa perdeu os 2 jogos. O Paraná também é um time que, apesar de fez 4 pontos nesse início de campeonato, em 2 jogos, o Paraná é um time assim que é um time com gravíssima, mas é gravíssima mesmo a situação financeira do Paraná. É um time muito barato e a lógica é o Paraná brigar lá embaixo.
E o Oeste, né? O Oeste que sempre se salva do rebaixamento com 400 empates, mas dessa vez o Oeste tem um time muito pior do que o dos anos anteriores, né? O Oeste tem uma peculiaridade que ele tem o técnico, né? O Renan Diniz, Renan Freitas, na verdade. Ele é meio... Eu não lembro ao certo, mas ele é o técnico porque ele é meio que faz parte dos investidores do Oeste. Eu posso estar falando besteira, mas ele é o técnico não é por razão esportiva, não. Pelo menos a primeira razão é porque ele tem uma ligação com a diretoria do Oeste e tal, e o Oeste tem um intuito muito claro de lançar jogadores e capitalizar com isso. O Oeste não tem muito a ambição esportiva, né, mais a financeira mesmo, de jogador de empresário para lançar os caras e aí ganha um dinheirinho ali, outro aqui, né? O Oeste não faz questão de esconder isso, né? É uma política deles mesmo. Mas o Oeste é um time bem mais fraco que nos anos anteriores. Eu acho que briga para cair nesse ano também. Eu acabei esquecendo de destacar outro time muito bom, que é o Operário, né? O Operário já tinha feito um ótimo campeonato no passado, se reforçou bem. Tem jogadores conhecidos, né, no futebol brasileiro, como o Pedro Ken, né, que jogou vários times de Série A. Jogou no Vitória também? Ou... Não, os dois últimos acessos. Olha só. O Operário também é um time que é um time pequeno, né? Um time que não tem muito para onde crescer, mas sabe, a Série A não está muito distante, não, porque o Operário, por exemplo, eu vejo o Operário no mesmo nível do Avaí, da Chape, sinceramente, e estreou bem, né? Estreou Sim. tem Ganhou 4 do pontos o Figueirense e Operário, né? empatou a rodada. 4 pontos. O único time com 6 pontos, além do Cruzeiro, que tem 6 menos 6, é o Juventude. Juventude. E só para fechar, uma nota digamos, de pesar, né? Porra, Confiança, torcedor do Confiança, torcedor proletário, não vê o time na Série B desde 1900, na década de 80, e dificilmente vai poder ver, né? Porque Confiança estreia em casa, sem torcida, busca o empate nos acréscimos contra o Paraná, mas é uma pena o torcedor do Confiança não poder ver, né, no estádio o time voltando a uma competição importante do futebol nacional depois de tanto tempo, né? Enfim, é isso aí. Mais alguma coisa, Thiago? Não, não. Só ia lembrar, por exemplo, o Juventude, que é líder, que tem como camisa 10 aquele Renato Carajá. Na Ponte, jogou no Bahia, jogou no Você Vitória. sabe quem mais tem no Juventude? Falar. Ele tem aquele Carlos Eduardo, jogou no Flamengo, no Grêmio. Se for o que eu tô pensando. Jogou no Vitória também. Ele mesmo. 17. E, e parece que o Juventude nessa semana fechou, ou está praticamente fechado com o Wagner, aquele que jogou no Cruzeiro, no Vasco, Lembro, Fluminense, aquele meia também. lembro dele. É cheio de veterano o Lembro. time do Juventude. Você que falou de Janderson. Teve uma especulação essa semana de Janderson pro Vitória. Quando falou do Corinthians, eu não tá, mas como agora a gente está na Série B, pode falar. E sobre Vitória, eu vou falar só uma coisinha. A Vitória precisa de duas coisas para entrar junto dos três ali. Zagueiros, apesar que contratou o zagueiro Wallace Reis, aquele, jogou no Corinthians, jogou no Flamengo, estava na Turquia, voltou aqui para a Série B. É bom zagueiro e precisa de treinador. Por mais que as ideias de Pivete sejam muito boas, ele não é treinador ainda, ele é um estagiário, vamos ser sinceros. E aqui é a corneta do torcedor falando. O Pivete precisa amadurecer. Mas eu acho que é isso, né? Isso A aí. gente teve um jogo que também adiado, né? Que foi o jogo do CSA com a Chape, porque o CSA teve 8 casos e agora parece que teve caso no Juventude. Teve Que mais sai. casos no CSA. Acho que não vai ter o jogo do CSA, não. Mais um adiado. CSA deixa eu ver quem é que eles pegariam essa rodada agora. Que hoje a gente está gravando na sexta, tem América Mineiro e Operário, Ponte Preta e Vitória, Paraná e Juventude. Confiança e Avaí cancelado, por exemplo. Já olhei aqui. CSA e Cuiabá.
que seria um jogo até interessante. Mas eu acho que é mais ou menos isso mesmo. O próprio Avaí que você falou, o Geninho estava no Vitória, saiu por causa da pandemia, foi para o Avaí entra como muito favorito a uma das 4 vagas para mim, junto com os 3 ali. Eu não discordo nem da Série A nem da Série B aí, de onde para um lado ou outro. Eu acho que o Confiança vai brigar para não cair pela falta de costume de Série B, por exemplo, mas aí é outra história. Não acho o time tão ruim, não. E rapidinho sobre a MP, o que é que aconteceu? A Turner estava se aproveitando, estava querendo se aproveitar da MP, saiu para poder transmitir os jogos dos times que ela tem em contrato como mandante, que pelo contrato antigo e pela lei antiga, você só pode transmitir se assinar com os dois. Pela atual, se você tiver o contrato do mandante, que é uma coisa que no México eles fazem, na Espanha fizeram por muito tempo, a gente já comentou isso. E aí queria transmitir um jogo do Flamengo. O Flamengo, a gente sabe, brigou com a Globo no Campeonato Carioca, mas tem contrato, eu não lembro se até 2022 ou 2023 agora, mas é por ali. Eu acho que é 2023. Tem contrato com a Globo, então não poderia transmitir. Um primeiro juiz deu ganho de causa para a Turner, mas pouco tempo, acho que foi ontem ou anteontem, um outro foi lá e indeferiu, foi pela regra antiga. Eles devem ter usado aquele princípio de ex nunc contra ex tunc. Eu não sou de direito, mas eu tenho uma noçãozinha. Ex nunc é quando ele não é retroativo, ex tunc é quando é. No caso, retroativo pegaria o contrato atual, pelo ex nunc não pega, que é o que eu acho que deve acontecer. Eu acho que eles vão respeitar o contrato atual e para o próximo contrato eles vão fazer pelo mandante. Mas eu acho que é isso. A gente já fez um resumo bom de Série A e Série B. A depender do feedback, a gente pode pensar em fazer na fase decisiva da Série C e da Série D, mas aí é lá para frente. Dá tempo de vocês respirarem com a gente aqui e acompanhar o campeonato. Lembrando sempre, Série A, você tem a opção da Turner e da Globo, Série B é toda com a Globo. Então, quem quiser acompanhar para assistir, Premier, é o conselho que eu dou, ou o conselho que eu dou é Premier, melhor coisa que você faz aí no canal oficial. Então, Anderson, muito obrigado pela análise. Acho que deu para varrer bem o Campeonato Brasileiro, essa loucura que é, com pandemia e tudo mais. E a todo mundo que está vindo, acompanha a gente pelas redes sociais, se inscreve nos canais da gente, tanto no YouTube quanto na sua plataforma de streaming favorita. E lembre-se sempre, infelizmente, o pior time é o seu.